Olá pessoal, meu nome é Bruno Andrade, eu sou supervisor de enfermagem do Hospital Unimed Araçatuba e hoje eu trago para vocês uma videoaula sobre gestão, para que nós possamos refletir nosso planejamento estratégico e então buscarmos uma melhoria contínua para a segurança de nossos pacientes. O tema desta aula é Empowerment, um método utilizado para consolidar uma equipe de alta performance através do empoderamento. Embora seja um tema de gestão com aplicação sistêmica, utilizaremos como exemplos os setores de centro cirúrgico, central de material e esterilização, hemodinâmica e centro obstétrico. O objetivo desta aula é disseminar junto à equipe um modelo de gestão participativa e compartilhar as estratégias e metas de resultados para a equipe. Visando o objetivo proposto, nós montamos o layout desta aula, como a estrutura de um currículo, pois para integrar uma equipe de alta performance, se faz necessário a qualificação para um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Iniciaremos falando de planejamento estratégico. Em nossa instituição, temos basicamente 3 níveis organizacionais. O estratégico, que foca em metas SMART, no qual temos, como por exemplo, os gestores. Aplicando em nossa área, temos a figura do supervisor de enfermagem. Temos também o nível tático, que possui objetivos departamentais, e o nível operacional, que executa planos de ações e projetos. No nível estratégico, a ferramenta SMART é utilizada para que haja uma definição de metas sistêmicas. O que nós podemos utilizar como exemplo da ferramenta é que esse profissional ele possui como visão o que deve ser feito, para que possa então alcançar o objetivo da empresa. Essa meta ela deve ser específica, mensurável, atingível, relevante e baseada em um tempo. No nível tático, nós temos então objetivos departamentais, que nós podemos trazer aqui a figura do enfermeiro. Este é o profissional que tem a visão de como fazer. Este nível também é o elo de ligação entre o estratégico e o operacional, no qual a sua função é planejar as atividades para que o alvo seja atingido de forma eficaz. No nível operacional, a visão é a execução das atividades. Para que seja realizado com qualidade, se faz necessário o conhecimento técnico e o domínio do processo. Essa figura ilustra perfeitamente a importância dessa categoria, pois por menor que seja a função do colaborador, o mesmo se faz muito importante para que todas as peças se encaixem e o funcionamento seja perfeito. Se observarmos novamente a pirâmide, vemos que a sua proposta não é demonstrar quem possui maior valor, e sim o maior quantitativo de profissionais que temos no nível operacional. E este, por sua vez, é o maior responsável pela realização de resultados para a nossa empresa, pois suas ações definirão se o foco que foi traçado pelo estratégico foi atingido e se o planejamento do nível tático foi eficaz. Para obtermos resultados positivos, temos a nosso favor a gestão da qualidade. Nossa instituição ela possui o selo de certificado ONA, que avalia instituições de saúde quanto à qualidade do serviço prestado, com foco na segurança do paciente. Para a continuidade do processo, é necessário a uniformidade das informações, e utilizamos em nosso serviço um software chamado SigQuali. Neste software, reunimos todos os documentos norteadores, que nós temos então as políticas, os protocolos, os manuais, os POPs. A diferença entre eles é que a política é algo institucional, o protocolo ele deve ser gerenciado, os manuais são para aqueles setores que nós podemos ter uma rotina fixa e o POP seria procedimentos operacionais padrão. Quando a gente faz algo mais amplo, nós podemos chamar de procedimentos sistêmicos. Porém, quando reunimos esses documentos, se faz necessário a avaliação dos resultados para que nós tenhamos de forma contínua uma melhoria. Portanto, nós temos como ferramentas, os registros, todas aquelas tabulações que nós fazemos diariamente, seja ela avaliações de risco e etc. Temos que monitorar isto através talvez de indicadores ou por relatos de não conformidade.
Bom, agora que já entendemos os níveis organizacionais e o sistema de qualidade, o que podemos entender sobre empoderamento? Como foi dito, os resultados são reflexos dos profissionais que estão próximos ao nosso cliente, pois são eles que executam todo o planejamento realizado pelos outros níveis hierárquicos e representam o nome da instituição. Você já pensou na importância que você tem para essa instituição? Porém, é preciso munir todos os colaboradores para que, de fato, entendam a força e o potencial que está em seus pensamentos, palavras e ações. Todo colaborador utiliza um poder para executar as suas tarefas. Vejamos, então, alguns que são mais comentados pela literatura. No poder coercitivo, nós podemos ilustrar aquele colaborador que executa suas atividades com um certo medo de punição. Então, ele só traz resultados porque ele não deseja ser punido de certa forma com as suas atitudes. Então, ele segue algumas estruturas ou algumas regras apenas pela preocupação de não ser responsabilizado. No poder de recompensa, o colaborador ele executa suas atividades apenas com o objetivo de ter uma retribuição, seja ela salarial, seja ela por elogios, mas ele só executa em troca de algo. Já no poder legitimado, nós temos aqui um poder que ele já vem agregado à função que o profissional executa. Cada colaborador que tem um cargo dentro da instituição já traz com este cargo uma responsabilidade e lhe traz então certo poder para que ele possa executar as atividades que são pertinentes à sua função. No poder de competência, nós trazemos aqui aqueles profissionais que têm uma experiência de vivência de longo tempo de trajetória nessa função. Então, um colaborador aí com 15 anos de casa, executando sempre a mesma atividade, ele já tem um conhecimento vasto que traz a ele uma rotina de trabalho com segurança, porque ele já vivenciou por muito tempo e ele tem total domínio das suas competências. Também podemos associar aqui profissionais que se capacitaram teoricamente, então aqueles que estudaram, fizeram várias capacitações para que pudessem, então, por competência teórica, executar as suas atividades. E, por último, o poder por referência. O poder por referência o motiva, aquele colaborador, em alguém que ele se espelha como referência. Nesta categoria de poder, nós temos que tomar um pouco de cuidado quem são as referências. Em nossa instituição, nós prezamos muito que as referências sejam sempre positivas. Eu não quero falar, colaborador X não vem trabalhar, falta, não é punido nem nada, então também vou fazer. Não é essa a ideia deste poder. A questão é sempre ter melhorias contínuas, e então eu vou ter aquele profissional como referência. Ou até a gente pode utilizar aí literaturas como instrumento para que consiga melhorar cada vez mais um ponto de referência. Em nossa área, nós possuímos uma gestão com foco nos poderes legitimado e competência, pois se entende que se o profissional passou por um processo seletivo, conquistou o cargo que ocupa, o mesmo possui capacidade de desempenhar suas funções da melhor forma. E quanto maior o tempo de casa ou a qualificação profissional, os resultados esperados do profissional são os melhores possíveis. Portanto, embora seja necessário utilizar o poder coercitivo, não é este o foco que nós temos, uma vez que temos como proposta a retenção de talento. O poder de recompensa não serve como alvo do colaborador. Nós entendemos que este poder ele é uma consequência da avaliação de desempenho dos outros poderes que a gente tem, a legitimado e competência. Se o colaborador ele executa suas atividades com qualidade, a recompensa ela é uma consequência e não um foco. E na referência, como já foi dito, ela se torna um poder misto, no qual ele pode ser utilizado para que tenha um ponto de referência, mas sempre prezando por resultados positivos. Entendido os tipos de poderes, nós temos também que entender o motivo pelo qual devemos então utilizá-los. Estes seriam os nossos interesses. O mais expressivo é a satisfação de nossos clientes, sejam eles externos, que aí nós trazemos os pacientes,
ou fornecedores e terceiros, ou então os clientes internos, como por exemplo a equipe médica. É comum termos queixas da equipe médica quanto aos nossos processos. Porém, se olharmos para o centro cirúrgico, por exemplo, como uma unidade de negócio, nós podemos identificar que se trata de uma área de prestação de serviço, onde o cirurgião e o anestesiologista observam nosso setor como um local especializado para atender ao seu procedimento com excelente qualidade. Portanto, quando não atendemos às suas expectativas, nós temos um reflexo na sua avaliação. Outra peculiaridade é que nossa instituição se trata de uma cooperativa e, portanto, além de cliente, os médicos são também investidores. Situação que eleva seu nível de exigência, pois além de receber um bom serviço, é esperado que todos os colaboradores executem as suas atividades em menor tempo e com menor custo. Isso reflete ao gerenciamento de risco. Vamos aqui exemplificar uma cirurgia que nós temos corriqueiramente. Então, colicistectomia por vídeo. Ela é realizada toda semana por diversas vezes. Então, o cliente investidor, que no caso o cirurgião, ele entende que a prestação de serviço desta cirurgia será de excelente qualidade porque ela é vivenciada frequentemente. Porém, quando ele se depara em alguns momentos com falta de materiais dentro de sala cirúrgica, falta de conhecimento técnico para operar alguns equipamentos, resulta num maior risco ao procedimento e, consequentemente, elevação do estresse da equipe cirúrgica e, por fim, redução do nível de satisfação. São essas as avaliações que nós temos que entender que os resultados esperados são em consequência de nossas atividades executadas, para que nós possamos atender com qualidade a todos os nossos clientes. Com a execução dessas atividades, nós temos então responsabilidades. Nós somos responsáveis pelas entregas no empoderamento. Nós podemos exemplificar um profissional empoderado, aquele que entende a sua responsabilidade, executa as tarefas com comprometimento e compartilha ideias para minimizar os riscos. Atuar com responsabilidade se traduz no envolvimento do colaborador quanto à identificação do problema, que então são medidas preventivas, ou na resolução de problemas, que aí temos ações corretivas. Como já foi dito, é de extrema importância o gestor e equipe avaliar as suas atividades buscando melhorias contínuas, pois a realização de ações corretivas em grande frequência pode demonstrar, numa questão de visão gerencial, que existem falhas em detecção de eventos. Ou seja, as medidas preventivas não estão sendo eficazes e aí nós temos um aumento de medidas corretivas. Algumas atitudes corretivas devem ser evitadas. Por exemplo, o cirurgião necessita de um monitor para a realização de um procedimento e apenas no momento do uso desse monitor é identificado que o mesmo está quebrado. Em alguns casos, a contingência pode não resultar em um desfecho favorável ao cliente ou semelhante se houvesse todos os equipamentos disponíveis. Agir com medidas corretivas se faz necessário quando precisamos de um plano de contingência, mas o que esperamos é que hajam medidas preventivas como barreira de gerenciamento de risco. Portanto, devemos utilizar todos os nossos poderes para executar as nossas atividades de forma participativa, a fim de obtermos uma equipe de alta performance focada no mesmo objetivo e contribuindo cada um com a sua expertise e de forma companheira. Por fim, nós temos então algumas metas que devem ser memorizadas e monitoradas para um resultado satisfatório, que seria a segurança do paciente, a satisfação do nosso cliente, seja ele interno ou externo, uma equipe modelo, uma equipe referência, aquela equipe integrada, entrosada, ou seja, já trazendo aí a próxima meta, que é o trabalho em equipe, para que tudo isso nós consigamos redução das falhas e prevenção de riscos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês acessem o link, respondam o questionário, para que nós possamos avaliar qual foi a absorção. É uma pesquisa de reação e de conhecimento. Através disso, nós coletaremos todos os profissionais que responderam essas perguntas e então
teremos aí o seu plano de desenvolvimento individual, ok? Muito obrigado, um abraço, até mais.